A aula de hoje é o planejamento da unidade de auditoria interna governamental aí. Hoje nós vamos tratar sobre o tópico 4. Esse tópico 4 aqui, ele é baseado lá na NBC TA 530, não, 500, né? Na NBC TA 500, basicamente ele traz de lá, enfim. Na aula de hoje nós vamos ver sobre ele aí, certinho? E começando então o nosso processo, vamos entender o conceito geral, o contexto geral aí de planejamento. Sempre quando a gente for estudar qualquer norma, a gente precisa entender a visão geral. Como a gente está falando do item 4, o que vocês precisam ter em mente? Que o item 4 ele vai falar basicamente de 3 processos. O processo 1 é sobre o PAI-BR, que é o Plano de Auditoria Interna Baseada em Risco, certo? Esse aqui é um plano estratégico da organização. É aquele plano geralzão que vai trazer todos o propósito ali, os planos da CGE. Vamos pensar assim. Vocês têm a formalização do trabalho, que é um item pequenininho. Basicamente aqui é uma formalidade burocrática, vamos chamar assim, tranquilinho de entender. E aí vocês vão ter a terceira parte desse item, que é o planejamento dos trabalhos individual. E aqui sim, é um material denso e um material aqui que eu acredito que será questão de prova com certeza. Com certeza. Entendeu essa visão geral que o item 4 fala desses 4 passos dentro do processo de planejamento da unidade de auditoria interna governamental? A gente já pode, então, passar aí para o nosso próximo item, que é entender, então, o plano de auditoria interna baseado em risco, nosso PAI-BR, né? Como eu disse, esse é um documento que define ali as auditorias do período, geralmente um ano, nós vamos ver isso daqui a pouco, certo? O foco do PAI-BR é direcionar os esforços para áreas, processos ali que estão mais expostos a risco, né? Alinhar as auditorias com as estratégias da organização, né? E as expectativas ali do público, da alta gestão, enfim. É sobre isso que o PAI-BR trata e é sobre isso que a gente precisa entender. E o primeiro passo, então, é o quê? É você entender a unidade auditada, certo? Entender a unidade auditada significa que você vai adquirir conhecimento ali sobre os objetivos daquela unidade, sobre quais são as estratégias, os processos dela, as governanças, né? O risco e os controles dessa unidade. A ideia é dar um contexto para o auditor que permita a ele uma visão ampla dessa unidade. Simples assim. Você vai fazer isso por meio de 2 técnicas que o manual traz para a gente. Técnica top-down e bottom-up. O que significa isso? Significa que na sua análise, no seu processo de entendimento da auditoria, da unidade auditada, você pode começar de cima para baixo, ou seja, da governança e ir até o processo de operacional, ou você pode começar do processo operacional e ir até a governança, enfim, aplicando ali as suas técnicas de identificação de risco. O que são essas técnicas de identificação de risco? Trouxe um quadradinho aqui, ó. Isso vai ser objeto de aula, se não me engano, do próximo manual, né, que é a auditoria baseada em risco, um manual bem pequenininho. Ele traz isso aqui também, que é baseado numa outra NBC TA, mas para a gente entender isso aqui de forma bem resumidinha, risco é qualquer coisa que pode afetar, que pode comprometer o alcance ali dos objetivos da organização. Qualquer coisa que possa afetar ou comprometer, isso é um risco. E você vai identificar isso por meio dessas técnicas aqui, ó, que o manual traz, né? Brainstorm, o que é isso? Cara, é uma reunião, certo? É uma reunião lá que você faz com as pessoas, todo mundo pode falar o que quiser e ninguém pode julgar o outro. É isso que é um brainstorm, né? É um nome bonitinho, a gente gosta de nome em inglês e tá tudo bem. Entrevistas estruturadas e não estruturadas. Entrevista é você fazer perguntas. Estruturada significa que essas perguntas são fixas, né? Geralmente podem ser respondidas por meio de sim ou não.
ou semi-estruturadas, ou chamadas flexíveis, são aquelas perguntas que você vai modelando ali durante a sua entrevista. Você chegou no sistema operacional, não entende como é que funciona? Você vai perguntar isso aí, como é que funciona, como é que deixou de funcionar? Técnica Delphi, muito boa essa técnica, por quê? Quando você tem ali diversos especialistas no mesmo nível, né, para evitar que ocorra ali um consenso meio que mesmo que sem perceber, você faz a sua pergunta, o seu pedido de informação de forma que um técnico não saiba o que o outro respondeu. É isso. É um pedido de informação anônimo, vamos dizer assim. Né? Checklist, lista de verificação, análise preliminar de perigos, estudo de perigos e operabilidade, né? Técnica estruturada dos e se, né? Você chega lá, e se isso acontecer? E se for assim? E se não for assado? É isso. Técnica SWOT, que é, se não me engano, pontos fortes e fracos. Você faz uma lista, né? Oportunidades e riscos. É isso que chama isso, né? E análise de modos e efeitos também. Fique tranquilo que tem um manual inteiro. Na verdade, ele é pequenininho sobre isso aqui. Como é que você avalia um risco? Com base no impacto e na probabilidade dele acontecer. Simples é isso, né? Qual o impacto dele na organização? Qual a probabilidade dele acontecer? Né? 100, 20, 30, quantos por cento? Bota isso, é mais fácil. E você vai selecionar ele com base no tamanho, relevância, mudança e histórico. Entendeu isso aqui? A gente pode voltar. Ou seja, você, no seu processo de entendimento da auditoria, você vai conhecer os riscos, seja de cima para baixo ou de baixo para cima, aplicando aquelas técnicas. E aí você entendeu a unidade auditada, você pode então passar para a definição do universo da auditoria. O que é isso? Depois que você fez o mapeamento dos processos ali, você vai definir quais são as áreas e as atividades que podem ser auditadas, né? Que carecem, que a auditoria seria mais relevante, vamos dizer assim, né? Então, essa definição do universo nada mais é do que você delimitar qual que é o escopo disponível para você fazer o teu trabalho. Simples isso. Entendeu isso? Não precisa ficar lendo manual. É isso e pronto, acabou. Você resolve qualquer questão por contexto, desde que você entendeu que definir o universo da auditoria é isso. Questão 3, avaliação da maturidade da gestão de risco. Questão importante. Por quê? O que é a maturidade? É a capacidade ali que a unidade tem de administrar os riscos da própria unidade, da própria operação dela, né? O que você vai ver? Se a unidade, o processo de análise de gestão de risco dela, se for um processo maduro, tal, ou se ele é um processo incipiente, um processo fraco. Por que isso é importante? Porque vai te ajudar na próxima etapa, que é quando você vai ter que escolher quais são os riscos que você vai analisar. Vamos entender que isso vai ficar bem tranquilo. Seleção dos trabalhos de risco. Você pode selecionar os seus trabalhos com base em risco de 3 formas. Lembra que no item 3 que você vai analisar a maturidade? Beleza. Se essa unidade tiver um sistema de gestão de risco maduro, um mapeamento sólido, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai utilizar esse mapa de risco dela. Porém, suponha que você verificou lá a maturidade da gestão de risco dessa unidade e viu que ela até tem um mapa, mas é aquele mapa abstrato. O que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai fazer uma vinculação em processos concretos. Você vai pegar o mapa de gestão de risco da unidade e vai fazer uma vinculação em processos concretos. Então, ou seja, dá para usar, você vai fazer uma pequena adaptação. Mas, se aqui no item 3 você viu que a unidade que você vai auditar não tem gestão de risco, ou que a gestão de risco é muito ruim, não dá para aproveitar nada, e aí você vai ter um retrabalho. Por quê? Você vai ter que elaborar o teu próprio mapa de risco ali, o teu próprio meio de controle. Então, por isso que é importante o item 3, por causa do item 4. Você selecionou os seus trabalhos com base em risco, certo? O que você vai fazer agora? Você vai montar, então,
o teu plano de auditoria interna baseado em risco, o teu famoso PAI-BR. O que é o PAI-BR? O PAI-BR é o plano, certo? E você pode estruturar, e você deve estruturá-lo em 3 partes. Quais são? Quais trabalhos você vai realizar, né, nessas auditorias? Como será a gestão desse plano? E quais são o suporte que você vai dar para a organização ali, o suporte organizacional do próprio plano. Então, vamos entender. Primeira coisa, dos trabalhos a realizar. Existe 3 tipos de trabalho que deve constar obrigatoriamente no plano. O primeiro deles é os obrigatórios. São aqueles trabalhos de auditoria definidos por lei, por regulamento, definido pela alta gestão, né? Ou seja, eles obrigatoriamente têm que constar independente de risco. Ponto. O segundo são aqueles trabalhos por rodízio. Isso aqui vai ficar... Vou apagar aqui que vai atrapalhar a próxima. Isso aqui vai ficar fácil de você entender na hora que eu falar da gestão do plano. Todo plano, você precisa, como auditor de controle interno, auditar todos os processos da organização. Mas tem processos que, por base de risco, eles devem ser feitos, não precisa ser feito com urgência, então você faz um rodízio desses processos para que ao longo de um tempo, sei lá, ao longo de uma gestão de 4 anos, você audita todos eles. Isso pode ser ao longo de 10 anos, enfim, vocês é que vão definir isso. Esses processos que vão entrar para atender questões de rodízio, ou seja, não tem nada a ver com risco, né? Eles estão entrando no plano ali por uma questão de ênfase em rodízio, para que todos os processos sejam auditados ao longo do tempo. Beleza? Entendeu isso? E aí você tem o terceiro tipo de trabalho que vai entrar, que é, então, o baseado em risco. Esse aqui, ó, é o que você selecionou aqui. Simples assim. Entendeu isso? Parte para a gestão do plano. E aí, ó, a primeira que aparece aí são as atividades que vão ficar para o próximo ano. O plano deve conter previsões de futuras atividades. Por exemplo, as que a gente acabou de ver, que são aquelas auditorias de rodízio, né? Atualizações do universo ali, avaliação de risco que devem ser feita no próximo ano. Isso você vai constar no item atividades para o próximo ano. Avaliação do plano em curso. São ações ali para avaliar a execução do próprio plano. Ou seja, durante o ano, você vai executar atividades de monitoramento do cumprimento do plano. E esse processo, ele vai constar no item avaliação do plano em curso. E aí você tem o terceiro item da gestão do plano, que são premissas e restrições de risco. Pensa assim, coisas que podem impactar a execução do plano, certo? Isso você vai constar nesse item. Tudo aquilo que você acha que pode afetar a execução do plano, consta nesse item aí. E aí a gente pode passar, então, para a questão de suporte da organização. O primeiro dele, capacitação da equipe, certo? É o plano de treinamento ali de atividades, habilidades que a equipe vai precisar adquirir ou se atualizar. Esse é o plano de capacitação. Segundo item, monitoramento e de recomendações anteriores. Então vamos lá. No processo de auditoria independente, você não faz essas recomendações assim, não há esse monitoramento. No processo interno, então você finaliza a auditoria, você faz as recomendações ali das coisas que tem que ser feito, e no ano seguinte, quando você voltar, você faz esse monitoramento de recomendações de ano anterior. Então, quando você estiver elaborando o teu PAI-BR, você vai colocar dentro do suporte de organização esse item aí, monitoramento de recomendações. Beleza? E o último são as demandas extraordinárias. Você está executando o plano, o que vai acontecer? Saiu uma matéria lá no Jornal Nacional de que se aconteceu alguma coisa, né? O caso de fraude, erro, desvio, enfim, isso vai afetar o teu plano, né? Aconteceu uma denúncia, alguma coisa assim. São coisas que podem acontecer e vão afetar o teu plano
E você, então, precisa constar aí quais serão os critérios de priorização, né? Quais serão a forma de registro dessas demandas extraordinárias e quais serão ali as condições para alterar o plano original. Isso deve constar no teu plano ali, beleza? A partir daí, nós então podemos entrar nas questões extras, vamos dizer assim. O teu plano também, você precisa pensar nas questões de recursos. O que são recursos? É só financeiro? Também, mas também a definição de equipe, definição de tempo, né? Tudo isso é recurso. E aí você precisa definir isso. Serve para quê? Para avaliar viabilidade da execução do plano. Além dos recursos, periodicidade. Essa periodicidade, né, ela é o ciclo, ela serve para alinhar ao ciclo da gestão. Geralmente, normalmente é um ano, né? Pode ser que tenha um ciclo diferente, mas o próprio manual lá diz que normalmente um ano alinhado ao ciclo de gestão é o que você precisa guardar aí. E outra demanda é a questão da aprovação. E aí a aprovação, né, a comunicação e a aprovação, ela diz o quê? Que é o processo de você pegar esse plano e submeter ele à alta administração, né? Ou seja, é comunicar ali as partes interessadas. E isso serve para quê? Serve para dar legitimidade ao plano, né? Serve para alinhar as expectativas da alta gestão, da governança, enfim. Integra o PAI-BR ali ao processo decisório institucional. Beleza? Além disso, as próprias mudanças que podem ocorrer diante aí de demandas, de riscos emergentes, né? São alterações aí que devem ser documentadas e aprovadas, né? Enfim, serve para manter o plano flexível. E aí a gente entra então no nosso terceiro tópico daqueles 3, que é a formalização. Como ele é um item pequenininho, resolvi colocar ele aqui na tela. O que é essa formalização, cara? Pensa na ordem de serviço. O próprio manual fala da ordem de serviço, né? Essa ordem de serviço tem que constar ali o tipo de trabalho, a unidade auditada, objeto, prazo, equipe, responsáveis, enfim. Essa formalização é uma etapa antes de iniciar cada auditoria. Ou seja, para cada auditoria você precisa de uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço pode ser uma portaria, pode ser uma circular, enfim, né? Pode ser um ofício, mas ela serve, além de dar o start na auditoria, serve também para avisar ali a unidade que vai receber a auditoria para se preparar para o processo, né? Ela define o objeto ali, enfim, a equipe, os prazos e conecta o plano na execução à prática. Beleza? Finalizado isso aqui, vamos para o nosso último item de hoje. Mas antes, se você chegou até aqui, eu gostaria de pedir para você se inscrever, né? Ajuda aí a crescer esse canal. Deixa o teu like, as suas dúvidas nos comentários. Isso ajuda muito. Enfim, no mais, eu só tenho a agradecer a todos que estão participando. Obrigado, valeu muito, gente. O nosso terceiro tópico do item 4, que vai tratar do programa de trabalho, ele vai responder a seguinte pergunta: o que auditar? Como auditar? Quando auditar e por quem auditar? O primeiro passo é a análise preliminar do objeto. É você fazer um mapeamento, validar as informações com o gestor, né? Você já tem ali, lá no teu PAI-BR, você definiu alguns riscos, alguma coisa, você vai validar essas informações com o gestor, né? E você vai fazer, então, a documentação de auditoria, certo? O objetivo dessa primeira parte é evitar falhas de compreensão. Guarda isso aí, isso é importante. Partiu desse ponto, nós entramos, então, na avaliação de riscos e controle. Lembra? Lá no item, na tela anterior, nós, no tópico 1, nós aprendemos a identificar os riscos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai avaliá-lo, né? A gente vai avaliar esses riscos e esses controles. Eu trouxe essa telinha aqui só para a gente entender.
Você foi lá pega um risco qualquer, traz ele para cá. Vamos chamar de risco 1, certo? Você tem as causas e as consequências desse risco. E aí, como é que você avalia esse risco? Você vai dizer qual que é a probabilidade desse risco acontecer. Olha, esse risco tem 100% de probabilidade de acontecer. Vamos imaginar assim. Aí o que você faz? Você vai agora analisar os controles. Lembra, você fez um mapeamento de controle das unidades, né? Você vai pegar esse mapeamento de controle e vai dizer o seguinte: esse controle da unidade, certo? Ele consegue mitigar quantos por cento desse risco? Isso aí consegue eliminar mais ou menos uns 80%. Suponha que está só a fim didático. Consegue eliminar 80% desse risco de acontecer. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 100 menos 80, você vai ter um risco residual de 20%. A grosso modo. E aqui, esse risco residual, ele é baixo? É isso que você vai ter que responder. Ele é médio? Ou ele é alto? Né? 20% é um risco médio, concorda? Se ele é médio, ele vai lá constar, ele vai para o seu programa de auditoria. Entendeu? Isso que é avaliação de riscos e de controles, certo? Você deve estar se perguntando o que é essa telinha aqui. Eu gostei dela. Por quê? Porque a gente fala em auditoria, essa telinha está lá dentro do manual. E a gente fala muito de risco em auditoria e ela é uma telinha que eles tiraram do manual do TCU, se não me engano. Enfim, e ela traz aqui de forma gráfica a questão como os riscos impactam no risco de auditoria, né? Risco inerente. O que é risco inerente? Esse risco aqui, ó, é aquele que impacta o objeto da unidade que você vai auditar. O risco de controle é esse aqui, ó, é a capacidade de mitigação, ou seja, ele vai impactar na eliminação desse risco. Risco de detecção é a capacidade do auditor verificar isso e todos esses riscos impactam a auditoria. E aqui perceba, o auditor ele tem controle sobre o risco de detecção e o risco de auditoria, mas ele não tem controle sobre o risco inerente nem o risco de controle. Logo, não existe auditoria de risco zero. Não tem, certo? Por isso que a gente fala lá, a gente estudou lá na NBC-TA, trabalho de asseguração, sobre a mitigação de risco. Só isso, mas só para fins didáticos aqui, beleza? Entendeu isso aqui? Bora para a nossa tela de novo. Item 3 aí. Você já selecionou os teus riscos, né? Você tem ali agora, você já avaliou os teus riscos. O que você vai fazer agora? Vai definir objetivos e escopos. O que é objetivos e escopos de trabalho? É definir ali o que será examinado, né? A ideia desse campo é você delimitar até onde a auditoria vai. É isso. Escopo é isso. E o que você quer alcançar com isso, né? Escopo é o processo e objetivo, né? É o teu foco, é onde você quer chegar. Beleza? Você vai definir isso. Bem simplesinho aqui. Partimos então para o nosso programa de trabalho. O programa de trabalho, ele se baseia nos procedimentos de auditoria, que nós vamos ver agora, e no teu cronograma. Bem simples, cronograma é o tempo ali, ou seja, o passo a passo para você responder. Vamos direto ao ponto, procedimentos de auditoria. O que é isso? Procedimento de auditoria. Você pode dividir eles em dois tipos. Testes de controle e testes substantivos. Testes de controle. O que é o teste de controle? Eu tenho um macetinho aqui, fácil de vocês guardar isso e nunca mais esquecer. Teste de controle, né? Lá na NBC-TA 500, ele vai chamar ele também de testes de observância. Então, controle, você pensa observar.
Observar o quê? Aí você guarda essa palavrinha aqui, ó, que você não vai errar nunca mais. Observar processos, certo? Sempre que você estiver observando um processo, que você estiver analisando ali um processo, você está diante de um teste de controle. Simples assim. Teste de controle, observar processo. Isso, se você guardar só isso, você já responde a maioria das questões de prova que cai a respeito desse tema. Simples assim. E teste substantivo, se esse aqui observa processos, o que o teste substantivo faz? Ele verifica saldos, informações. Simples assim. Entendeu? Ele quer saber o resultado. É isso. Certo? Teste de controle, processo. Teste substantivo, resultado. Verifica saldo, informação. É isso. Certo? Entendeu isso aqui? Aí você deve pensar, tá, entendi o que são teste de controle e teste substantivo. Mas como que eu faço isso? Você vai fazer isso por meio das técnicas de auditoria. Simples assim. O que são técnicas de auditoria? Técnicas de auditoria são diversos procedimentos. E aqui vale observar que lá na NBC-TA 500, que é basicamente, ela traz alguns desses aqui, só que esse manual ele foi muito além, ele trouxe outras, ele pegou de várias, consolidou. Por isso que eu digo que esse manual é muito bom mesmo. Ele consegue consolidar, lógico, ele não aprofunda, mas ele traz os conceitos gerais. Enfim, e para entender essas técnicas de auditoria, você pode ir pelo significado da palavra, não tem como errar. Questões, por exemplo, vou perguntar para você, o que é indagação? Indagação é ir lá e perguntar, não é isso? É exatamente isso, né? Quando você vai aplicar uma técnica de indagação, significa que você vai lá e perguntar o que é que está acontecendo, o que é isso, o que é aquilo. É simples assim. Indagar é perguntar. Observação, se eu te perguntar o que é observar, é lá e ver, só. Não é assim que nós falamos aqui em Minas? É lá e ver e pronto, Observar é isso, é você observar os processos, é você ver a coisa acontecendo. Isso é técnica de auditoria de observação, né? Enfim. E aqui, uma das que gera mais dúvida é a reexecução e o recálculo. E o macete é bem simples. Reexecução do quê? Reexecuta processo. Simples assim. Certo? E você recalcula o quê? Cálculo. Simples. Então, recálculo, cálculo. Está falando de números, ou seja, você está falando de saldos, você vai fazer um cálculo. Está falando de processo, reexecução, pronto assim. Certo? Confirmação externa ou circularização vai também pelo nome, confirmação externa. Claro, se cair circularização, você tem que saber que é a mesma coisa. É você ligar para alguém fora da organização e perguntar. Liga para o cliente e pergunta, quanto custou o produto que a gente te vendeu? Confirmação externa. Quanto que você pagou? Ou liga para o fornecedor, quanto que nós te devemos aí? E vai comparar com as notas. Mais ou menos assim, de forma bem simplória, claro. Isso é confirmação externa. Rastreamento é você acompanhar o processo do começo ao fim, né? É parecido ali com observação, com indagação, só que isso você olha processo por processo daquilo. Imagina a compra de um item. Alguém solicita esse item, vai para o setor de compra, entrega, vai para o almoxarifado, faz a requisição, vai para quem pediu vai lá e entrega o produto. Ou seja, é isso que é rastreamento. No trabalho de vocês como futuros auditores, vocês vão usar muito essa aqui, que é a técnica de auditoria assistida por computador. Muito. Certo? Por exemplo, em Minas Gerais, o tribunal tem um programa chamado Suricato. E a gente envia mensalmente diversas informações. Né? A gente, como jurisdicionado do TCE, envia o SICOM várias informações, e entre outros sistemas do tribunal. E esse suricato, ele verifica tudo ali e acha indícios, checa, cruza informação, enfim, e entrega um relatório pronto ali para o analista fazer a verificação bem mastigadinho,
sistema top. Vocês vão usar muito essas técnicas de auditoria assistida por computador. Inspeção, né? A inspeção ali é diferente da observação, que a observação é passiva, você vê as coisas acontecendo. Inspeção é você olhar, provar, experimentar, se inspecionar, entendeu? Um pouco diferente. Só imagina assim, observar é uma coisa, você ficar passivamente vendo as coisas acontecer. Inspeção não. Né? Se você for inspecionar a comida, você não vai provar para ver se está funcionando, se está boa, se está salgada, é isso. Pensa mais ou menos assim que você não erra. Procedimentos analíticos, muito comum também. Procedimento analítico é você analisar, por exemplo, você teve um prejuízo tal, né? Uma conta caiu muito, você vai verificar suas vendas, né? Você vai verificar algumas compras, alguma despesa que você pagou, né? Você verificar saldo de um ano com o outro, isso são procedimentos analíticos, né? Análise documental, da mesma forma, você vai verificar documentos, ou seja, o próprio nome, ele já te diz o que é. E esse nem vou nem pronunciar esse benchmarking aqui, que eu não sei como é que pronuncia. O que é isso aqui? É você pegar a organização, a unidade que você está auditando e comparar ela com outra unidade igual. Você está auditando a Secretaria de Saúde. O que você vai fazer? Compara a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio, com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, por exemplo. Não são unidades equivalentes? Isso é essa técnica aqui, que é comparar, muito aplicável na auditoria independente, mas ela está aí dentro do manual, então vale saber o que significa, beleza? E aí, a gente partimos para o nosso último ponto desse assunto aqui, que é a alocação de equipe. Basicamente, o que você vai fazer? Definir responsabilidades e supervisão. A alocação de equipe é isso. Não pode ler tudo lá. Resume basicamente nisso aqui. Guarda isso. Alocação de equipe, definir responsabilidades e supervisão. Ponto. Beleza? E aí, pessoal, nós chegamos aqui ao nosso fim de mais um vídeo. Certo? Vai começar a sair no canal AFO. Vou começar a colocar material de administração financeira orçamentária e outros materiais, porque esse material que eu estou colocando aqui, daqui uns dias, ele perde validade, né? Depois da prova, ninguém mais vai procurar esse material. E aí, vamos colocar AFO, que também cai na prova de vocês e vai ser interessante nós falar sobre isso, que é uma matéria que eu domino muito. Então, o próximo vídeo que vai entrar vai ser sobre isso. Te vejo lá. Um forte abraço e até mais. Fique com Deus. Show!